Graça e paz, queridos. É uma alegria, né, ter os irmãos com a gente nesta noite. E os irmãos que estão em casa também, podendo participar deste culto tão abençoado, né? Um louvor tão ungido. E, na verdade, nós já tivemos a pregação hoje já, né? Glória a Deus por isso. Vamos nos alegrar mais uma vez pelo privilégio que temos de podermos estar como igreja reunidos neste nome de glória, nesse nome acima de todo nome. Qual é esse nome? Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Se tiver um pouquinho mais de luz aqui no palco, eu agradeço. Isso, melhorou bastante. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na carta aos Efésios. Maravilha. Tá bom, Marcelo. No capítulo 2 da carta aos Efésios, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre esta graça que nós temos da parte de Deus, a preocupação de Deus em trabalhar em nossa vida, em fazer algo novo cada dia, para que em tudo o seu nome seja exaltado, o seu nome seja glorificado, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, capítulo 2, Efésios, verso 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que coisa especial, né? O próprio Deus foi quem preparou essas coisas boas para nós podermos desfrutar delas e andar nelas, para que o seu nome seja exaltado. Então, nós temos aqui esta palavra em Efésios,
E eu gostaria que o pastor Francisco, se puder ler para mim, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Segunda carta aos Coríntios, 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Nós sabemos que há muitas famílias atribuladas, não é? E aqui está um texto bem maravilhoso para mim e para você, não é? Um texto em que ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Então, essas provas já são bem antigas, não é? Desde o passado, nossos irmãos sofreram bastante e sofreram também muita perseguição quando começaram a anunciar esse evangelho entre os pagãos. Houve uma forte reação do inimigo, querendo parar os irmãos, mas quanto mais eles faziam contra, mais os irmãos se dedicavam ao Senhor. Glória a Deus, não é? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer também que no verso 4 de Efésios 2, que eu li, diz assim: mas Deus, que é... Deus não é rico, irmão, Deus é riquíssimo em o quê? Em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e o coração para podermos receber esta graça maravilhosa que nos é dada, nos é concedida graciosamente nesse Evangelho da Graça, não é? Então, nós vemos aqui que nós temos um Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Muitas pessoas dizem: Deus não me ama. Olha só como Deus nos ama. O amor de Deus, lá em Romanos 5, né, que diz: o amor de Deus está derramado, 5:5, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós temos esta graça deste socorro bem presente na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo, que nós cantamos nessa noite várias vezes, né? Que nós somos a casa de Deus, nós somos morada de Deus. Deus então se move através das nossas vidas e nós somos realmente levantados para o louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
A Bíblia diz assim, e o verso primeiro, em cima, diz assim, a salvação é pela graça. Mas ele diz no verso 2, no capítulo 2, verso 1, diz, e vos vivificou. Quando a Bíblia diz, e vos vivificou, e diz, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, todos nós que somos nascidos neste mundo, nascemos com esta marca, trazendo a marca de nascimento de mortos para Deus. Mortos para Deus. E quando Deus, pela sua infinita graça, pela sua riquíssima misericórdia, Ele vem fazer uma obra maravilhosíssima na minha vida e na sua vida, trazendo para nós a vida. E diz, e vos vivificou. Olha só. Por que Ele vivificou a cada um de nós? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E Deus então veio em nosso socorro, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, a convidar cada um de nós para que possamos vir fazer parte dessa família gloriosa, porque esse Deus que nos encontrou mortos em nossas ofensas e pecados é um Deus que pode perfeitamente nos vivificar. Vivificar quer dizer dar vida para quem está morto. Às vezes nós temos dificuldade, né, com a nossa leitura, mas é isso que ele está dizendo, e vos vivificou. Isso não é uma obra de pastor, isso não é uma obra de apóstolo, isso não é uma obra de pregador, não é uma obra dos que cantam louvores, isso aqui é uma obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Quem não crê, diga amém. Ó, tá cheio de crente aqui, ó, que beleza. Não escapou de ninguém, né? E... Glória a Deus, estão acordados. Então, ele diz, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso aqui aconteceu com todos nós que hoje somos crentes em Jesus Cristo. No outro tempo, no passado, nós andávamos como mortos para Deus, mas vivos para este mundo, para produzir as coisas que o diabo gosta de fazer. Ele diz que éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Eu vou traduzir aqui como filhos do diabo, como os outros também são. Não tem conversa. Isso aqui foi uma queda universal, mas tem que ser uma restauração também, pessoal, de cada um dos que estão mortos, cada um que estão andando no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, que é o diabo. Então Jesus falou em João 8,44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Porque quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. E assim
que Ele tem conduzido este mundo caído. Como é que esse mundo caiu? Pela desobediência dos nossos pais no passado. Então, cada um de nós recebeu uma herança de nascimento, nascemos mortos para Deus. E precisamos ter um encontro nessa passagem dos 80 ou dos 70, né? Que diz que a duração da nossa vida é 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80. Eu já ultrapassei pela misericórdia de Deus, né? Mas está morrendo muita gente bem nova nesses dias, né? Mas Deus quer levar cada um de nós a um encontro maravilhosíssimo com o seu Filho, e isso é necessário nesta caminhada dos 70. Precisamos ter um encontro real, verdadeiro, de nova vida, de novo nascimento, com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, único Salvador por excelência. Amém? Então, glória a Deus. Ele diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Quando a gente muitas vezes está pregando a palavra, a gente pensa naquilo que é verdadeiro, né? Que Deus é um Deus de justiça, que é um Deus também de juízo. O trono de Deus está baseado em justiça e juízo, mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que é riquíssimo em misericórdia, e Ele diz, pelo seu muito amor com que nos amou. E amou como e quando? Quando nós estávamos mortos em nossas ofensas, nos nossos pecados, trabalhando e lutando e blasfemando contra Deus. Nós fomos achados, fomos encontrados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo seu muito amor. Então, se você quiser medir a misericórdia de Deus para com a sua vida e para com a minha vida, e se você quiser medir também o amor, a Bíblia diz que não tem como. Em João 3,16, né, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é uma tal maneira? É não ter uma palavra para dizer Deus amou, não é? A tantos quilômetros, a quantos anos, não, diz que o amor de Deus, ele não tem altura, pensa numa altura sem fim, sem limite, né? Perfurando o terceiro céu, passando toda esta camada e passando e chegando lá no terceiro céu, onde habita Deus, com seus anjos, seus arcanjos, seus querubins e seus serafins, com seus 4 seres viventes, com os 24 anciãos, uma família maravilhosíssima, né? Então, você vai para cima, vai encontrar uma grande e gloriosa família de Deus. E se você for para baixo, dizem que nós vamos chegar no Japão, mas nós podemos passar até as profundezas do mar, que ainda o limite da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus estendida à raça caída é muito grande. Na verdade, Deus não tem prazer na morte de ninguém. E se nós estendemos para a esquerda, não tem fim. Se nós
estendermos para a direita, não tem fim, não há limite. Então, quando Deus visita um pecador, Ele visita de uma maneira tão graciosa, não levando em conta as nossas transgressões, não levando em conta que estamos mortos, não levando em conta que nós somos totalmente avessos a Deus, a sua vontade, a sua glória, a sua majestade, ao seu poder, mas Deus vem por infinita misericórdia buscar a cada um de nós que estamos aqui, fomos um dia alcançados por Deus. E Deus tem alcançado pessoas daquelas que nós dizemos, este não tem como ser salvo. Ninguém mais quer ele, nem a família. Vocês já pensaram quando uma mãe fala, não quero mais meu filho? Quando uma mãe diz assim, eu prefiro meu filho morto? Ou eu prefiro meu filho preso na cadeia? E olha que o amor de mãe é bem badalado, não é? Aliás, uma das festas que dá mais dinheiro no comércio é a festa do Dia das Mães, não é? Então, os irmãos imaginam, quando uma mãe chega ao ponto de dizer, eu não quero ver esse filho. E muitas vezes a pessoa está com tantas mortes, com tantos pecados sobre eles, e Deus, irmãos, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito, tem uma obra de misericórdia para buscar e salvar o que está perdido. Talvez nós não temos isso, né, em nós, e por isso é que nós nos omitimos de pregar a palavra. Nós muitas vezes nos omitimos de visitar um amigo, de visitar um irmão, de visitar um próprio parente, não é? Para falarmos das grandezas de Deus, desta grande misericórdia, deste grande amor. Então, queridos, nesta noite, eu gostaria de dizer para você, ainda aqui, diz o verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. É uma situação de quê? De mortos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Nos vivificou, deu vida de novo, juntamente com Cristo. E ele diz, pela graça sois salvos. Então, muita gente que foi alcançada, aliás, todos nós que fomos alcançados um dia, por esta graça de Deus, por esta palavra bendita de Deus, fomos alcançados no grande amor de Deus, na grande compaixão de Deus, na grande misericórdia de Deus. Deus não levando em conta nada daquilo que nós fizemos contra Ele. Imagina, irmãos, se alguém lhe faz uma marotice, uma malcriação, quantas pessoas ficam meses, não é? Até marido e mulher ficam dias, semanas, meses, anos, dentro de casa, um não falando com o outro, por causa de uma ofensa. Talvez uma ofensa assim, você
é igualzinho a tua mãe. Pronto. Dá uma briga boa para o resto, né, do ano. Você fala, mas isso não tem nada a ver. Você que pensa que não tem. Quantas famílias estão dentro de casa, mas estão separados? Até de cama. Estou dormindo no sofá. Por quê? Por causa de uma malcriação. Então, nós precisamos aprender com nosso Salvador a ser perdoador. Amém? Não gostei do amém. Se for para mim, tá bom, mas se for para Deus, diga amém de verdade. Amém. Deus pode restaurar a sua vida, restaurar o seu lar, restaurar a sua família, para que vocês possam viver muito melhor do que estão vivendo até agora. Não é? Então, ele diz, estando nós ainda mortos. Quer dizer, Deus não esperou nós estarmos buscando a Ele. Que quase todas as pessoas dizem, quando eu busquei a Deus. Não, eu vou dizer para você, eu sou filho de crente, nasci dentro da igreja batista lá em Rio Claro, frequentei ela muitos anos, muitas vezes, mas nunca tive um encontro com Jesus Cristo. Eu vim encontrar o Senhor quando eu tinha 21 anos. Então, o que acontecia comigo, e é o que acontece com muitos de nós, quando alguém vem para falar, a gente, quando alguém marca com a gente, vamos na reunião hoje, às vezes para ser livre da pessoa falar, eu vou, mas quando você chega na hora, ela fala assim, não vou, hoje eu não posso, hoje eu vou receber visita, hoje eu vou receber minha mãe, hoje eu vou receber um parente meu, vou receber um amigo. Por quê? Porque nós somos sempre fugindo. Pastor, mas há exceção na regra? Há aqueles que nunca também tiveram um encontro com o Senhor, vieram ter um encontro bem mais tarde, mas que nunca saíram da casa do Senhor. Mas sempre em fuga, sempre em resistência, sempre dizendo, hoje não, hoje não, hoje não quero, hoje não. Hoje não. Mas sabe, irmão, sabe qual é o dia de Deus para mim e para você? É o hoje. Agora. Nós deixamos para amanhã. Pode ser que não haja um amanhã na nossa vida. Não é? Então, irmãos, mesmo fugitivos, Deus foi buscar a muitos de nós lá no lixão da vida. Viu, querido? Você está aqui hoje porque Deus foi te buscar no chiqueiro deste mundo. Como, pastor? Pelo seu muito amor, não levando em conta os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas fugas. Que é isso, pastor? Isto é amor de Deus. Isto é graça de Deus, porque o que eu e você merecemos é o lago de fogo. Se morrer agora é o inferno, mas se morrer mais tarde vai receber o lago de fogo como herança. Então, queridos, ele diz, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, ou com Cristo, e Ele diz, pela graça sois salvos. Olha, irmãos, pela graça sois salvos. Muitas pessoas, quando eu já falei o Evangelho, eu sou uma pessoa que já falei o Evangelho para muitas pessoas, fazem 61 ou 62 anos que eu estou pregando essa palavra
orando pelos enfermos, expulsando demônios, fazendo a obra do Senhor, sempre. E todas as vezes que eu fui convidado para ir a uma casa, para orar por uma pessoa, eu nunca chego e falo, quem é a pessoa que está doente aqui, que precisa da oração, eu vou orar. Não, eu chego na casa, me assento, começo a ouvir as pessoas, começo a falar, e geralmente eu falo de 1 a 2 horas, para depois orar para a pessoa. É necessário que a gente faça essas coisas. Eu vou orar pela pessoa, Deus pode curar? Pode. Para Deus nada, 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 nada é impossível. E quando nós pedimos, Deus, geralmente Ele responde. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Mas a pessoa precisa saber, porque ela está naquela condição, e ter um Salvador que possa curá-lo naquela noite, ou naquele dia, ou naquela hora, porque nós temos um Deus presente, aleluia, um Deus que nunca nos deixa. Essa promessa do Espírito Santo é maravilhosíssima, lá em João, quando ele diz, o Espírito Santo virá a nós para ficar conosco para sempre. Amém? Você crê nisso? Nunca vai se sentir órfão. Glória a Deus, você está sempre com esse Deus presente na sua vida. Aleluia. Então, nós temos aqui um outro trecho maravilhoso que diz assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você imagina a graça de Deus buscando o homem na situação mais infeliz que possa ser encontrado, trazê-lo para si, e agora ele diz, e nos ressuscitou, ele nos deu vida novamente, ele nos ressuscitou juntamente com ele. E sabe o que ele fez, irmãos? E nos fez assentar, e nos fez assentar, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde é que Jesus está assentado? Aonde é que Jesus está assentado e glorificado? Aonde é que ele está? Assentado e glorificado. Aonde, pastor Francisco? À direita do Pai. Irmão Daura, à direita do Pai, na glória, acima de todo nome, príncipes, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, reinos, governos, dominadores, homens sábios, homens grandes dessa terra, estão todos abaixo de Cristo. E a igreja, pastor? O que aconteceu com a igreja? Olha, irmãos, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar acima de todo principado, toda potestade, todo governo,
todas as hostes espirituais da maldade. Ele pôs nós assentarmos acima com Ele, a mão direita do Pai, na glória. Fique em pé, dá um glória a Deus, vai, irmãos. Então, queridos, as pessoas ficam muito preocupadas com o inimigo. Ah, mas o diabo, é porque o senhor não sabe, porque o diabo, o senhor não sabe. Eu sei muita coisa. E também não sei muita coisa, gostaria de saber muito mais. Mas tem coisas que eu já sei. E se você quiser ver na sua Bíblia, abre aí Hebreus 2,14. Pastor Francisco, lê para mim, por favor. Então, espera aí. Como ele participou da carne e do sangue, também, não, como os filhos, né? Como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte, ouça comigo, irmãos, pela morte de Jesus Cristo e pela ressurreição de Jesus Cristo, Ele aniquilou Satanás e seus demônios e seus principados. Eu não ouvi. Para que pela morte aniquilasse o que tinha e não tem mais. O império da morte. O império da morte. O império da morte foi tirado do diabo. Ele está derrotado. Ele está consumado em derrota total. Ele e todos os seus principados, todas as suas potestades, todas as hostes espirituais da maldade, todo o governo, todo o domínio, toda a majestade que haja na terra ou debaixo da terra, estão todos vencidos pela igreja triunfante de Jesus Cristo, pela igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A igreja domina de cima para baixo, a igreja atira de cima para baixo, em um inimigo totalmente vencido, num inimigo totalmente derrotado. Então, queridos, se você for para 1 João 3, 8, ele diz assim: quem comete o pecado não vai ser do diabo, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele faz muitas obras? Faz. Continua fazendo? Continua. Mas eu e você temos a graça de Deus, temos a unção do Espírito de Deus para, no nome de Jesus Cristo, desfazer toda e qualquer obra do diabo, seja a mais complicada com a mais levinha. Nós temos, irmãos, temos autoridade. Nós muitas vezes deixamos o diabo entrar em nossa casa e pernoitar conosco, e nós temos que nos levantar no poder glorioso da ressurreição do Senhor e dizer a quem está totalmente
derrotado e vencido no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nunca enfrente Satanás em seu nome, que você vai apanhar. Porque o único nome dado para enfrentar Satanás e seus demônios chama-se Senhor Jesus Cristo. Para expulsar Satanás, não use o sangue de Jesus. Para expulsar Satanás, não use o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus foi derramado para a lavagem, para a purificação, para a santificação dos nossos pecados. Lavagem dos nossos pecados. Então, queridos, nesse dia tão especial que nós estamos reunidos nessa noite, se eu e você nos levantarmos para a glória de Deus e percebemos que Deus nos levou muito acima, Deus nos levou muito além e nos levou acima de. Se você abrir em Efésios 1:19 em diante, Colossenses 1:16, não precisa ver agora não, né? Você vai descobrir que este nome, Senhor Jesus Cristo, que é o meu e o seu Salvador, deve ser sempre invocado para expulsar toda a potestade das trevas pela sua vitória sobre Satanás e seus demônios. Os irmãos, imaginem que Jesus estava sepultado, mas ao terceiro dia, diz em Romanos 6:4, o Espírito de Deus veio sobre ele de uma maneira gloriosa e o levantou dentre os mortos. Pela glória do Pai, Jesus foi levantado dentre os mortos. Amém? E depois, ele andou aqui entre nós 40 dias, conversando, falando, ensinando, comendo e bebendo, mas ele ascendeu ao céu, à mão direita do Pai em glória, recebendo a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Que é outra coisa linda, quase ninguém sabe, né? Jesus é Deus eterno com o Pai, Ele é Deus eterno com o Pai, Ele é Deus eterno com o Pai, Ele é Criador de todas as coisas, diz João 1, né? Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, queridos, nós temos na glória um Jesus exaltado, um Jesus coroado, o Jesus que venceu o pecado, o Jesus que matou a morte, o Jesus que arrebentou Satanás e a carne, o mundo e o pecado. Olha só que glória! E nos ascendeu. Ele ascendeu em glória à mão direita do Pai, recebendo, diz ele, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder, irmão, o que você está pensando? Todo o poder habita nele, Jesus Cristo. Porque foi do agrado do Pai, diz Colossenses 1:19, diz Colossenses 2, acho que 9, né? Ou 8. Acha para mim, Francisco? 2:19 diz, 1:19 diz que foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele, Jesus Cristo, habitasse. E o 2, é 9 ou 8? 2:9. Porque nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade, aleluia. E vou dizer uma coisa para mim e para você nesta noite. Jesus, antes de subir à glória, quando ele estava despedindo, ele diz em 17 de João, verso 22, que ele ia subir para o Pai. Presta atenção, gente. Ele ia subir para o Pai, mas aquela glória que estava nele, ele ia deixar para mim e para vocês que pertencem à sua igreja. Irmãos, você não é qualquer coisa, não. O diabo fala, você não é de nada. Mas você não é qualquer coisa, não. Porque o que Jesus deixou para mim, para você, como herança, quando ele subiu, lê para mim. E eu dei-lhes a glória que a mim me desses, para que sejam um, assim como nós também somos um. Dei-lhes a glória que a mim me desse. Qual é a glória que Jesus tinha quando estava andando aqui? Fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Você pode ler para mim lá em Mateus capítulo 11, quando João Batista manda 2 discípulos para perguntar se era ele mesmo ou eles estavam esperando outro. Então, Jesus tomou aqueles 2 discípulos de João e não falou nada para eles, não é? Fique aí. E Jesus fez algo maravilhoso. Vai e... Quanto? 11, 4. Dize e anunciai a João o que vós ouvides e vedes. Olha, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Como é, pastor? Ele ressuscitou mortos naquela hora para mostrar aos discípulos de João. E o evangelho é anunciado aos pobres, né? E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Viu, pastor Rodrigo? Viu, pastores que estão presentes aqui? Jesus falou deles a vocês. A mim e a vocês, dei-lhes a glória que o Pai me deu. Qual é a glória que o Pai deu? Qual é a glória que o Pai deu para ele? Poder, autoridade sobre toda a casta de demônio e a toda doença, a toda enfermidade. Pastor, mas é assim nós deveríamos ser hoje, nesses dias, fazendo a obra que Jesus nos concedeu a fazer. Uma obra maravilhosa, uma obra de assombro, uma obra de espanto que Deus prometeu para nós fazer neste lugar. E não sou eu que vou fazer. E ninguém aqui da igreja está autorizado a fazer. Só o Espírito Santo de Deus vai realizar em mim e cada um de vocês, desde o menor até o maior, uma obra de assombro, uma obra de espanto, uma obra para fazer isso aqui, que Jesus deixou de herança para que nós realizássemos. E que nós não sabíamos, ninguém nos falou, ninguém nos ensinou. Ficou escondido como um tesouro precioso. E Deus abrindo os nossos olhos para esses últimos dias ver essas coisas.
que vai ser tão normal, tão comum, que uma criança, não é? É interessante, os irmãos andam mandando algumas coisas, oração de criança, orando nos hospitais aí, né? Meninos pequenos, fazendo oração de gente grande, que nós não fazemos, não é? Então, Deus vai usar desde os nossos filhos pequenos até os adultos. E aquele que bater talvez uma sombra num doente, ou bater a sua mão, ou bater um lenço que você usa, fazia isso com Paulo, né? Capítulo 19 de Atos, verso 11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que, olha, irmão, até que os lenços e aventais, não é? De uso do apóstolo Paulo, levado aos enfermos, hein? As enfermidades fugiam deles e os demônios, ó, saíam. Me faz lembrar lá Filipe, quando está lá na cidade de Samaria. Filipe lá em Samaria, é 9:5, né, que ele diz assim, e lhes pregava a Cristo. Irmãos, nós temos que parar de pregar nossa igreja, nossa religião, nossa encrenca toda. Nós temos que começar a ficar livre dessas coisas e pregar a Cristo. É 8:5, né? Eu falei 9, né? Atos 8:5 diz, e descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha só, é o nome excelentíssimo, é o único nome que tem todo o poder, graça, glória e autoridade para realizar milagres e maravilhas. E as multidões unanimemente prestavam atenção em que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Quais os sinais que ele fazia? Porque os espíritos imundos saíam de muitos, gritando, já foi. E muitos paralíticos e coxos eram curados e havia grande alegria naquela cidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos nos posicionar melhor. Vamos dar um chega para lá na nossa incredulidade, né? Vamos nos colocar na brecha. Vamos nos colocar na posição em que o Senhor possa nos usar, e nos usar com a herança que o Pai deu a Ele e Ele deu a nós, para levarmos esta igreja tremendamente vencedora, tremendamente vitoriosa, tremendamente glorificada até aos confins da terra. Graça e paz, queridos, e Deus abençoe.